dia! Bom dia! Dando sequência aí ao nosso vídeo de entrevistas aí, né? Entrevista não, né? Do nosso bate-papo na MEG. É isso mesmo. Hoje estamos com outro convidado aí super especial. Nossa, esse convidado tem muitas... Bem, todo mundo tem, né? Mas Pois esse é. aqui tem umas histórias assim que você fica de cabelo em pé. É isso aí. Hoje nós vamos bater um papo com o Edgar. Daqui a pouco a gente está encontrando ele e a gente volta aí pro nosso bate-papo, tá bom? Isso mesmo, um beijo. Se puder curtir, compartilhar, se inscrever, ajuda bastante o canal. Valeu, obrigado, até já! Mais um convidado hoje, ó. E aí? Como é que você tá, Betão? Tudo bem? Edgar, vai lá, E meu esse amor. é convidadão, né? Fala um oizinho. Como vai? Tudo bom? Bom dia. Olha, mais um episódio aqui, hoje com o nosso convidado super especial, Edgar. Vamos ali dar um presentinho pro Edgar, para ele conhecer Vamos a lá. Meguezeira? Vamos lá mostrar. Bom, aqui um presentinho do nosso Uma plantinha aqui. projetinho Bate-Papo na MEG. Ó, Estamos com que demais. uns apoiadores aí. Que demais. Aí se você quiser entrar para colocar, ou quiser colocar aqui fora... Mas bom, acende você a entra luz já. lá pra ele dar uma olhada lá dentro, Vidinho, ó. Entra aí, Edgar. Pra você conhecer, ó. Seja bem-vindo à Obrigado. nossa mansão. Ó o Interstate. Ó, cuidado da cabeça, hein? É. Olha que demais. Aqui, ó, dá uma entradinha mais pra dentro aí. Vai pra dar um pouquinho. Ó, a gente tem aqui a... Primeiro aqui nossa central de controle, né? Tá. Fica tudo aqui. Aqui eu consigo medir quanto tem de água na caixa, quanto tem na água do ralo que vai embora. Tá. Aí controlador de água. Aqui se precisar pegar uma aguinha quente, fria. Sabonetinho. Maravilhoso. E aqui pra pegar água filtrada. Ó, dá uma olhadinha aqui no banheirinho. Chuveiro. Aí, ó. Luz. Pra tirar o calor do vapor, né, da água. Aí aqui o chuveirinho, água quente fria. E aqui, ó, fica o nosso porta-pote, Olha. a privadinha. Então coloca aí a camisa e... Já vai fechar aqui pra você ficar à vontade, se sentir em Não, casa. não precisa. Alguns centímetros depois. Agora sim, hein, devidamente uniformizados. Pronto. Pena que a gente tá em time contrário. Vamos. Mas... Então, ó, vamos lá, bora pra entrevista e a gente volta da MEG. Valeu. Bom, estamos de volta então com o quarto episódio do nosso projeto Bate-Papo na MEG. Hoje o convidado mais que especial, estamos aqui com o Edgar. Edgar, valeu. Brigadão. Prazer enorme. Uma honra estar com você aqui. A Sam escondidinha aqui atrás, ó. Como sempre. Então, primeiramente, obrigado aí pela participação. Suas considerações iniciais aí, a gente começa nosso bate-papo. Não, eu que agradeço. Tá dentro da MEG, tá dando essa volta aqui na cidade de São Paulo. Eu que já viajei algumas partes do mundo. Diferentes. É a segunda vez no motorhome. A primeira vez foi na Suíça com uma amiga inglesa. Então é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto. Boa. Espero que eu possa contribuir aqui um pouquinho com a minha história Certeza. para essas iniciativas tão bacanas, tão bonitas que vocês estão trazendo para todos nós. É isso aí, valeu. Bom, então vamos começar assim primeiro com quanto tempo você consegue ir de férias por ano? Você tem assim uma programação? Não, eu não tenho uma programação, eu sou advogado, então profissional liberal normalmente não tem aqueles 30 dias padrão. Nos últimos 3 anos eu tive 15 dias de férias, mas já tive períodos maiores em outros momentos da minha vida. Então é uma coisa que depende do meu momento profissional. Tá, e as tuas viagens que você faz, elas são específicas para relaxar? Você vai pela aventura ou é cultural? Depende, eu faço muitas viagens profissionais no âmbito mais humanitário, então, enfim, essas são viagens que eu estou ali buscando endereçar algum tema importante. E então eu divido minha vida em viagens profissionais / humanitárias, assim como viagens com amigos, com a minha mulher, para a gente poder, exato, turismo para a gente poder relaxar e curtir.
Tá, e essas, vamos falar de turismo primeiro, porque essas mais profissionais, independe se vai estar frio ou calor, né? É isso aí. Mas no turismo, você procura buscar lugares pro calor, lugar pro frio, mais praia, campo? Beto, eu sou um pseudo surfista, né? Então, eu gosto muito do mar, eu gosto muito de surfar. Então, sempre que eu tenho um tempinho, eu gosto de ir pra praia, pro calor. Tenho um pouco de resistência ao frio. Então, certamente o verão, o calor é uma coisa que me atrai bastante. Bom, a gente tem falado aqui que a nossa preferência também é 100% praia, né? Se puder ir pra praia, pra gente tá em primeiro lugar. Com a história do motorhome, a gente mudou um pouco o nosso conceito, porque para estar aqui dentro do motorhome é melhor estar frio do que calor. Sim. Porque passar calor dentro do carro é complicado, né? Mas a gente precisa do sol para placa solar. Então a gente precisa ir pro Canadá. Sol com frio, né? Sol com frio. E como você falou que você faz viagens sozinhos e também tem essa parte que você vai acompanhado, o que você prefere aí? Ou não existe uma preferência, as duas você curte da mesma forma, viajar sozinho ou acompanhado? Essa é uma pergunta complexa, porque eu fiquei 5 anos viajando sozinho, trabalhando. Então, as minhas companhias eram aquelas companhias que eu encontrava a pessoa que sentava do meu lado do avião, ou uma pessoa que eu tomava um café da manhã no hotel, e eu me deparei ali com a solidão. A solidão é um tema muito complexo, é um tema muito difícil, eu tive que aprender a conviver com a solidão. Então, eu conheci vários lugares do mundo, sozinho, em que faltou ali uma pessoa para eu compartilhar, faltou uma pessoa hoje para eu olhar para trás e falar... Lembra do Acrópolis, né? Eu conheci o Acrópolis ali em Atenas, sozinho. Então, é bonito, é lindo, mas faltou alguém ali para falar, porra, verdade. É animal, entendeu? É o Acrópolis. Então, eu tenho mais experiência, não vou dizer negativa, porque tem muito aprendizado aí, mas... viajar sozinho tem os seus benefícios, mas certamente viajar acompanhado tem muito mais benefício. Porque também tem visões diferentes, né? De repente eu vou ver de uma forma que você não está vendo e essas visões se completam aí de alguma complementam. forma. Não é? Isso é bem legal. E essas viagens de turismo, você é aquele cara que faz a planilhinha no Excel, que eu vou sair tal hora, tal dia, tal... Ou você chega e fala, vai o que for? É engraçado porque os meus amigos, eles perguntavam para mim, como é que você define o seu destino? E tinha uma época na minha vida que eu ia para o aeroporto ou para rodoviária, depende do país que eu estava, e eu ficava olhando ali, né, as plaquinhas, aonde brilhava mais eu comprava passagem e ia. Então isso é uma liberdade enorme, isso é legal porque você vai seguir ali o seu desejo daquele momento, né, e não nada planejado. Então não sou um cara da planilha. Eu dificilmente reservo acomodação, carro, eu chego no local, seja no aeroporto, na rodoviária ou na estação de trem, eu sinto aquele primeiro impacto, aquela primeira atmosfera, e a partir dali eu começo a definir a próxima hora e não os próximos dias. Então você não é o cara que fica ali no aplicativo? De jeito nenhum. Eu sou o cara que eu gosto de me perder na cidade. Eu chego numa cidade nova, eu começo a andar, eu gosto de me perder. Porque quando você se perde, você vai conhecer não só a parte turística, mas a parte também onde normalmente as pessoas... Não mostram nos vídeos. Exato, o turista não vai. Você não tem filhos? Não tenho filhos. Ainda não tenho filhos. Porque daí começa a mudar, a gente já falou sobre isso, né? A gente estava conversando com umas pessoas e assim, o fato de você, voltando um pouquinho naquela pergunta, você tá sozinho, tudo bem, se tiver um lugar para dormir assim, um lugar que não tiver uma coberta, não tiver uma tampa de uma privada, agora você tá com tua mulher, teu filho, você acaba buscando lugares mais confortáveis, né? Eu conheci, pegando um pouco esse gancho, eu tenho um casal de amigos, a mulher é polonesa, o marido é alemão e eles têm 2 filhas, e desde a primeira semana do nascimento das 2 filhas, eles se jogaram no mundo. O casal, eles têm um projeto que chama Family Without Borders. Acho que vale a pena, até posso colocar vocês em contato, porque eu lembro que eu estava convivendo com eles, a filhinha de 3 anos foi subir uma escada enorme, e eu fui lá, morrendo de medo, e a mãe falou assim para mim, Edgar,
ela conhece os riscos que ela toma. Eu falei, 3 anos de 3 idade? anos. Mas é isso, né? Então é já super cresce no interessante. mundo, né? Já cresce no mundo. Vira normal, né? Vira normal. É o dia a dia, A gente já viu o seguidor que mora em barco com a família, né? Sim. E você via a criancinha assim, na Pois beira do barco, você fala, meu Deus, É isso, mas eles é já estão isso. acostumados desde É pequeno. isso. Então é pra gente, né? Tem os mais conhecidos que é aquela família Schurman, né? Família Ah, Schurman, né? super conhecidos, referência, É, né? exatamente. E essa de turismo, vamos continuar aí no turismo. Você estando lá num lugar, você é o cara que já tô aqui, eu vou gastar, ou você segura ali o máximo? Depende. Eu digo assim, para não perder uma oportunidade. Quando que eu vou voltar aqui de novo, entendeu? Sim, quando eu estou viajando a turismo, eu gosto muito de investir nas coisas locais. Então, tudo que tiver, todo produto local, eu faço questão de apoiar aquelas pessoas, aquelas famílias, né? Porque são essas pessoas que mantêm a tradição do lugar normalmente. Mas dinheiro para mim não é uma questão, desde que seja algo original, algo do lugar, no sentido de que eu estou investindo para preservar não só aquele momento, mas aquelas pessoas. Entendi. Não adianta você ir lá num povoado e almoçar no McDonald's. Exato. Isso não Exato, acontece. Sempre que eu estou em viagem, é isso. Por exemplo, eu chego no aeroporto, eu não vou ali comer nenhuma rede famosa. Entendi. Eu vou esperar para comer Comida local, né? comida local, sem dúvida alguma, assim como consumir os produtos locais. Entendi. Isso é legal. Bom, Edgar, e a gente falar de Brasil, o que você conhece de Brasil aí, lugares que você já foi? Não vou falar cidades porque fica muito extenso, mas de estados. O Brasil, eu conheço pouco o Nordeste, é interessante, né? Mas eu conheço ali a região Sul, eu conheço bem, Sudeste, obviamente, que é da onde eu sou. Eu conheço o Norte do Brasil. Roraima é um estado que normalmente as pessoas não conhecem e não vão, porque é muito longe. Você tem a Amazônia ali, que divide o estado de Roraima com o resto do Brasil, e obviamente Distrito Federal, Mato Grosso, ou seja, já rodei bastante o nosso país. E enfim, o Brasil é enorme, né? Proporções continentais, então queria conhecer muito mais do que eu conheço. E dentro aqui do Brasil, uma viagem marcante que você fez, diferenciada assim, que você possa dizer? São várias, né? Mas o que me marcou no Brasil foi uma viagem que eu fiz em 2023 para o Xingu. Eu fui convidado. O Xingu é um parque, né, indígena, em que você não pode ir para lá sem autorização da aldeia e do cacique. Então eu fui convidado com outros amigos para vivenciar ali a cultura dos indígenas, e foi muito marcante porque eu fiquei, acho que 4 noites vivendo como se fosse o indígena mesmo. Então, dormindo na oca, tomando banho de rio com crocodilo, com jacaré, saindo da oca à noite para fazer xixi, e na hora que você saía eram milhares de morcegos, ou seja, comendo a comida deles, vivendo o ritual deles, tendo todas as higienes a partir da perspectiva deles. Então foi muito marcante para mim, porque é um povo milenar. Então eu, um cara crescido em São Paulo, totalmente urbano, aquilo ali foi muito diferente para mim, mas muito enriquecedor. E é um lugar que qualquer um pode ir, desde que tenha essa autorização? Aonde que consegue essa autorização? Você sabe como faz para ir? Qualquer um pode ir, desde que convidado pela etnia. Então não é de fácil acesso. Hoje o Xingu, cada dia que passa, ele está sendo mais impactado com toda a produção agrícola do Brasil. Isso aqui não é uma crítica, é só uma constatação, é um fato. Então, assim, são as comunidades super tradicionais do nosso país. Então você tem ali toda a proteção do próprio Estado brasileiro, assim como outras organizações que defendem também essa população, que é considerada uma população vulnerável.
Tá, mas não tem assim, então, uma agência que entre em contato com a aldeia Não tem, e fala, não tem, tem não gente tem. querendo visitar, Não. não é assim. Não é assim. E como é que você faz para ser convidado? Bom, você tem que demonstrar alguma possibilidade de fazer bem para aquela comunidade. Então, no meu caso, eu sou advogado com especialização em direitos humanos, trabalhei e trabalho até hoje com comunidades vulneráveis, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, eles me têm como um profissional que pode ajudar na causa deles. E a causa deles nada mais é do que preservar a cultura deles. Então, eu sou bem-vindo porque eu não estou ali para me apropriar de absolutamente nada, eu estou ali para tentar manter as tradições e a comunidade. Você poderia dizer que esse foi um lugar que superou suas expectativas? Ou existe algum outro que você fale, poxa, esse aí realmente não esperava que acontecesse isso? O Xingu, a minha expectativa superou a minha expectativa em relação ao conforto que eu tive dentro de um ambiente rústico. Então, o Xingu, você não tem acesso à internet, você não tem acesso a banheiro, você não tem acesso a absolutamente nada. Eu consegui perceber que mesmo sem ter essas coisas que a gente está acostumado, por exemplo, privada, não tem privada lá. Mas tem um sabonete, papel higiênico? Não tem sabonete, não tem porque vai no rio. Vai no rio, você se limpa com a água do rio. É que esses produtos químicos acabam interferindo na biodiversidade. Sim. Então, você está ali totalmente... Você que foi visitar, você não poderia levar um shampoo biodegradável, um negócio? É incomum. A ideia é você estar ali e viver exatamente a proposta de vida deles. Tá. E a gente falando sobre o turismo do Brasil, como que você vê isso? Você acha que o Brasil sabe explorar o turismo? O Brasil é um país que tem, nossa senhora, tem diversos destinos maravilhosos e que você pode encontrar em outros lugares do mundo, né? Então a gente tem essa mania de achar que, poxa, o Nordeste é caro, o Norte é caro, a Amazônia é cara, então eu vou para a Europa. A gente desperdiça muito a oportunidade de conhecer o nosso país, que tem lugares maravilhosos. Agora, institucionalmente, o Brasil poderia explorar muito melhor o turismo, poderia atrair muito mais turistas, e essa é uma dúvida que eu tenho. Os meus amigos europeus, meus amigos lá do Oeste Asiático, quando falam em América do Sul, eles gostam de vir para a Colômbia. Eu não consegui entender ainda por que Colômbia e não Brasil. Não é o café, né? Não é o café. Porque se você pegar o Rio de Janeiro, se você pega Fernando de Noronha, sim, se você pega o próprio Nordeste brasileiro, se você vai para o Sul, tem locais maravilhosos. A gente tem o Pantanal, que, nossa, é incrível, né? Toda a biodiversidade do país. Então, eu acho que a gente poderia melhorar muito a forma que a gente vende os nossos locais mundo afora. Eu já vi videozinhos assim no Instagram de o cara mostrar uma água super limpa e fala assim, isso é Maragogi no Brasil, não é Caribe. É isso. Aí mostra lá uma cidade, isso é Blumenau, não é Europa, sabe? Isso. A gente tem tudo que tem lá fora, né? A gente tem tudo. Mas eu acho assim que culturalmente o brasileiro foi acostumado a tudo que é de fora é melhor. É isso aí. Não é? A começar com os eletrônicos lá de trás que não tinha e tal. Ah, não, compra lá fora que lá é melhor, compra aqui, pode ser falsificado. Então, eu acho que o Brasil tem essa cultura de achar que o exterior é melhor e não é, não é? Verdade, a gente se apequena, né? E isso é interessante porque eu morei muitos anos fora do Brasil. E a falta que eu sentia do Brasil, hoje muitas pessoas me perguntam, poxa, mas você já teve proposta para trabalhar na Suíça, como é que você está no Brasil? Eu falo, poxa, vocês não têm noção, mesmo São Paulo, né? Vocês não têm noção do valor da nossa cidade, da nossa cultura. As pessoas, eu acredito, a pessoa que diz isso para mim, ela nunca viveu fora, porque você viver como imigrante é muito duro.
E no Brasil a gente tem, olha esse clima, né? Para quem mora em São Paulo, tá 1 hora da praia. E você tá 1 hora de um interior também que é super bonito, né? Campos do Jordão, que, né, tem um clima ali mais de montanha, enfim. Eu sou um fã do nosso país. Eu vi, você sabe quem é o Léo Ribeiro, né? Sim. O Léo Ribeiro. Ele fala uma frase que pode parecer que muita gente talvez não entenda, né? Que ele diz assim: tem gente que vê a árvore e não vê a floresta, e tem gente que vê a floresta mas não vê a árvore. Ou seja, às vezes o cara tá tão ali no mundinho dele que ele não tá vendo o que tá acontecendo em torno. O que eu quero dizer com isso? Que para você conhecer o Brasil, basta você sair dele, para poder ver ele de uma outra perspectiva. Aí você sente saudade da tua casa, você sente saudade do teu país. O povo, que às vezes é frio, você fala, pô, se fosse lá no Brasil não tinha isso, não é? A gente dá um jeito de conversar. Agora aqui culturalmente é reclamar de tudo. É reclamar de tudo. Não é? Isso é muito interessante porque eu trabalhei e trabalho até hoje com geopolítica e a gente não tem noção da importância do Brasil para o mundo. Então quando eu vejo as pessoas dizendo, o Brasil não dá certo, o Brasil não deu certo, porque o Brasil, A, B ou C, eu falo, meu Deus do céu, a gente tem uma importância mundial enorme, então a gente deveria se orgulhar do nosso país. Tem falhas? Óbvio que tem falhas, né? Mas só reclamar não resolve, então a gente tem que entender o problema, elaborar o problema e tentar propor algo novo. O que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, é um exemplo disso, né? Porque as pessoas falam, eu não vou viajar no Brasil de carro porque é perigoso, né? O perigo existe no mundo inteiro, e do Brasil em alguns lugares pode ser um pouquinho maior, mas certamente em outros lugares é um pouquinho menor. E ainda para finalizar Brasil, existe algum lugar aqui no Brasil que sempre que você pode, você volta, não? Beto, eu não tenho muito apego, assim, em relação aos lugares. Por exemplo, a minha mulher, ela ama Águas de Lindóia. É mesmo? E ela só quer ir para Águas de Lindóia o tempo inteiro. Eu não tenho isso, porque para mim não é só sobre o lugar, é sobretudo em relação à companhia com que você vai. Então, assim, claro que tem lugares que eu gosto bastante aqui no Brasil, mas não coça a minha barriga que eu falo, eu preciso voltar ali, sabe, com muita frequência. Eu sou muito aberto para conhecer novos lugares e quanto mais eu conhecer, melhor, porque eu vou poder ter um repertório pessoal ainda maior. Bom, estamos finalizando aí a primeira fase do bate-papo na Meg aqui com o Edgar. Está sendo espetacular. Agora a gente vai parar, vamos passar aqui para trás, fazer um cafezinho super especial e falar de exterior, falar de perrengue, falar de ação humanitária, falar de países que o Edgar foi aí que poucos vão, né? Sai daquele básico de Estados Unidos, Itália, França aí, não é, Edgar? Você já foi para muito lugar. Então a gente vai dar uma paradinha rapidinho e volta lá de trás. Valeu, obrigado. Bom, começando aí a segunda etapa aí da nosso bate-papo na Meg. Mais uma vez, obrigado, Edgar. Chegou a hora do nosso cafezinho especial aqui na Meg. Como é que vai funcionar, Edgar? São 4 tipos de café que a Moca forneceu pra gente. Então você dá uma olhada, vê qual café você quer, eu passo lá o cafezinho e a gente continua nosso bate-papo aqui no... Excelente. Quais são as opções? Vamos lá. A gente tem aqui o Copiatã, Bahia, o Tropical, Bala de Caramelo e o Mr. Chocolate. Esse Copiatã é de uma fazenda, né? Lá em... Não, tem café com manga, café com... Eu acho que eu vou querer o Copiatã. Gostei do Copiatã. Eu sabia que ele escolheu alguma coisa. Não, saiu do básico desses dois. Você imagina que a maioria tá pedindo esses dois, né? Bala de caramelo e chocolate. Então vamos lá. Vamos experimentar. Vamos fazer o Copiatã, a gente já volta aí. Mais um delicioso aqui, ó. Copiatã Bahia. Olha que legal aqui, vida. Tá vendo aqui, ó, os furinhos? Sim. Antes de comprar, você pode vir aqui, ó. Você sente o cheirinho. E ó que legal, ó. É zip. Então você pode guardar depois, não precisa deixar aberto, né? E aí agora nós vamos fazer esse cafezinho especial.
de volta aí com a segunda etapa do nosso bate-papo da Meg aqui com o Edgar. Agora a hora de saborear o nosso cafezinho Copiatã, Bahia, que foi a escolha do Edgar. Vamos lá, Edgar. Vamos ver sua opinião. Não faz tintim? Ah, vamos fazer tintim, né? Tintim aqui, vai. Deixa eu fazer aqui, Muito deixa eu aparecer bom. aqui, dar um oi. Oi. Aí depois eu ponho tua carinha aí. É, verdade. Eu tinha que tomar sem açúcar também, Pra sentir, né, o sabor, né? Mas eu acho que já dá pra perceber bom, que ele diferente? é diferente, né? Esse tem perfil sensorial manga, floral e melado. É da Chapada Diamantina. Não, muito bom. Ele tem esse blend que é bem marcante mesmo. Processo de cereja descascada. É. Muito bom. Diferente. Muito né? diferente, né? Moca, mais um aprovado, hein? Vamos lá, Edgar. Vamos falar agora um pouco de exterior. Exterior. O que você conhece aí fora do Brasil? Tanto turismo como a trabalho que você tem ido? América do Sul, eu conheço... Acho que é mais fácil dizer o que eu não conheço. É. Na América do Sul. Eu não conheço ali a parte das Guianas. Eu não conheço... Bom, América do Sul... Todos os lugares padrões eu já conheci. América Central não conheço, morei no México, morei nos Estados Unidos. Conheço a Europa Ocidental, mas não como turista, e sim num trabalho humanitário, então nunca tive oportunidade de ir para Paris, por exemplo, turistar, ou ir para Roma turistar. Isso ainda está no meu wish list lá. Conheço a Europa Oriental, e conheço alguns países na África, como Angola, Burkina Faso, e conheço ali, eu fiquei bastante tempo no Oeste Asiático. Eu chamo de Oeste Asiático porque a minha definição ela é regional e não política, que a gente conhece como Oriente Médio. Então ali eu conheço o Líbano, eu conheço... O Líbano, eu conheço a Síria, estive na Síria durante a guerra da Síria, conheço a Jordânia, a Palestina, os Emirados e o Kurdistão. Nossa. E a Turquia, Que diferente, obviamente. né? Kurdistão é dos curdos. Tem né? Kurdistão, Uzbequistão, Paquistão, Turcomenistão. Turcomenistão. Mas esses são estados, países já reconhecidos. Tá. O Kurdistão é uma região entre sul da Turquia, norte do Iraque e um pouquinho ali do norte da Síria. Então ainda não... É um povo que está lutando pelo seu país, não é considerado um país. A gente coloca a imagem, né, Vida? Já coloquei. É isso mesmo. É isso, é o Kurdistão. Entendi. E aí quando eu morei em Nova York, eu ganhei uma bolsa de estudo da City University of New York, da CUNY, para eu aprender o Kurmandi, que é um dos dialetos do Kurdistão, para eu poder trabalhar no Kurdistão. Nossa, falando nisso, quantas línguas, né? Agora deu curiosidade. Quantas línguas você fala? Não, eu falo que eu me viro super bem, fluente, que a gente diz, é português, inglês, espanhol. Entendo um pouco de árabe, então árabe eu consigo me comunicar. Quando, por exemplo, eu cheguei na Palestina, ninguém fala as nossas línguas. Então, como que eu me virei lá? Eu fui numa feira, no mercado, e fechei meu olho e falei, deixa eu tentar encontrar um padrão. Né? Você acha que você tem facilidade? Assim? Com língua, não, eu acho que eu tenho facilidade para me virar, para me adaptar. Mas com língua, não necessariamente. E eu não tenho medo, né? Não tenho vergonha. Muita gente deixa de falar por vergonha. Por vergonha, né? Exatamente. Então as pessoas falam, tem até mulheres de amigos meus que falam, não, eu vou colocar o meu filho para estudar num colégio bilíngue, para ele ser fluente. Aí eu pergunto, mas por que você quer? Eu não quero que ele tenha sotaque. Eu falo, mas qual é o problema do sotaque? Você quer, ele vai ser espião da CIA? Porque se for espião da CIA, tudo bem, mas o sotaque até caracteriza, né, a gente, que não é nossa primeira língua. Mas eu conheço essas regiões. Não, porque línguas é bem difícil. Essa era uma das perguntas, né? Você já teve dificuldade de se comunicar em algum lugar? Já tive muita dificuldade.
E isso é interessante, Beto, porque a linguagem verbal é uma das possibilidades de comunicação. É a mais fácil, né? Mas existem várias outras linguagens que você consegue se entender. A mímica é uma delas, né? A mímica é uma delas, né? Eu vou aproveitar, vou colocar aqui uma imagem. Dá uma olhada nessa camiseta, que espetacular para você viajar para um país que você não fala a língua. Olha isso. Tudo que você quiser, você só chega pro cara e faz assim, ó. Olha. Muito eu vi, bom. já é muito Não é legal legal. demais isso aqui? É muito legal. Bom. E aí você põe o que você quiser, né? Depende pra onde você tá indo, né? Muito bom. Maravilhoso. Muito legal. Maravilhoso. Bom, Demais. já viram aí. Enfim, estamos falando da língua, né? Então, realmente, você falou da mímica, né? Da fala, tem outras formas de se comunicar lá com eles, assim? O olhar. O olhar. O olhar, a gente fala muito pelos olhos, né? Então, a linguagem verbal, ela minimiza isso, mas quando você não pode falar, eu já estive em lugares que eu não podia falar de jeito nenhum, você se entende pelo olhar, você conversa, você não só comunica, mas você se conecta pelo olhar. Entendi. E uma vez você está conectado, a coisa flui, né? Entendi. E se eu te falar assim de comida exótica, o que você pode dizer? Foi em algum desses países que você comeu alguma coisa exótica? Nesses países eu comi a melhor comida que eu já comi na minha vida. Agora, exótica, eu comi em Portugal. Eu fui convidado pela Universidade de Coimbra para dar um curso lá para os alunos deles. E um dos professores catedráticos lá, super famoso, ele me convidou para um jantar típico em Coimbra, que é lampreia. Uma enguia, né? É um peixe lá que só dá uma semana, parece, uma semana naquela região. Então você come o peixe com arroz que eles cozinham no sangue desse peixe. Nossa. Então é um arroz negro, né? Caramba. Então assim, E aí? eu comi, eu dei 5 garfadas e depois Só por educação, né? gentilmente Só eu por falei, olha, eu tô educação. satisfeito porque... 5 garfadas pra ela parar de se mexer. Mas assim, foi... E assim, eu não tenho dificuldade em comer. Tem muitas pessoas que se incomodam com a textura, Eu sou um deles. né? Então, a textura não me incomoda, mas ali foi um mix de textura com sabor, com temperatura, não foi legal, né? Não foi legal. Mas tentei. Claro. Esse- O interessante é provar. É. Lembra que a gente falou agora há pouco, né? Ir para um lugar e provar comida local, É né? isso, Isso é é interessante demais, né? Isso foi super típico ali da região de Coimbra, né? Em Portugal. E se você pudesse dizer um país desses que você foi, que você pensou, pô, gostaria de morar aqui, o que a gente pode dizer? A decisão de morar, para mim, ela não é só sobre o local em si, mas é sobre quem habita aquele local, né? Então, por exemplo, eu adoraria morar em Paris, né? Pela cidade, pela parte arquitetônica, mas não pelo povo. Sim. E diferentemente, uma das melhores, certamente a melhor experiência que eu tive na minha vida foi na Cisjordânia, na Palestina, onde você tem uma escassez de tudo, de comida, de água, de infraestrutura, mas foi o povo mais acolhedor e foram os melhores momentos que eu tive na minha vida, sem dúvida alguma. Então ali é um lugar, eu até falo com amigos que eu tenho lá, eu falo, poxa, vocês poderiam vir aqui para o Brasil e a gente ser tudo vizinhos, né? Porque eu sinto falta, porque é uma humanidade que é diferenciada, é uma humanidade que, imagina, eu cheguei lá um brasileiro sem saber falar a língua, sem conhecer a região, sem conhecer a cultura, e eles, no terceiro dia, eles que vivem uma escassez enorme, eles não deixavam eu pagar para comida, porque eu era um convidado deles. Olha que né? legal, Então eles abriram as portas das casas para eu ficar, me davam comida, eu tentava pagar, eles não deixavam, extremamente anfitriões. Né? E aí você vê que não é sobre a condição que você tem, é sobre quem você é. Então, isso ficou muito marcante para mim. Ali é muito pelas pessoas, e o lugar é lindo também, só que está um pouco defasado devido às questões políticas. Eu como leigo, se você falar Palestina, eu já fico preocupado. Sim. Eu tenho medo de lá. Sim. Nunca fui, mas me dá medo. É o que a gente escuta falar, né? É muito problemático essa parte assim, de violência? Né? Essa é uma região, se a gente pensar em Jerusalém,
é uma região triplamente sagrada, né? Então ela é sagrada para os judeus, sagrada para os cristãos e sagrada para os muçulmanos. Então você já tem uma tensão em relação a algo que é muito especial, mas ali na Palestina, o que a gente recebe de informação no Brasil é uma informação muito enviesada, né? Porque a gente, por exemplo, tem aqui o Parque Bruno Covas, que tem muito assalto aqui em São Paulo, apelidaram de faixa de Gaza. Né? Chama faixa de Gaza. Que é a faixa, né, da ciclovia, faixa, né? E pelo perigo. Sim. Mas o perigo ali não é pelos palestinos, e sim por uma coisa que a gente diz de uma ocupação ilegal, irregular de Israel dentro do território palestino. Então o perigo, se você vai para Tel Aviv, por exemplo, não tem perigo nenhum. Se você vai para Jerusalém, não tem perigo nenhum. O maior perigo está na mão desses soldados israelenses, que são mulheres e homens de 18 anos. Você pega um metrô em Tel Aviv, você senta do lado de uma menina de 18 anos que está com um fuzil na mão. Então você fala, caramba, é uma criança, né? Uma jovem, que pode se assustar e está com um fuzil na mão. Claro. Então a gente tem medo por uma construção, aí dentro da minha perspectiva, irreal, que criaram em relação aos palestinos. Eu tive muito medo também. Quando eu fui entrar no território palestino, tinha uma placa assim, né, na hora que eu fui entrar. Esse local está sob comando da autoridade palestina, e se você cruzar, você pode correr risco de morte. Eu tenho até uma foto, eu posso compartilhar com vocês. Eu falei, caramba. E aí depois que eu superei esse medo, eu fui muito bem recebido, não tinha perigo nenhum. O perigo que eu sofri foi enquanto eu plantava ali batata, hortaliças numa fazenda, tinha lá os soldados israelenses que às vezes treinavam live targets, treinavam atirando em quem estava produzindo comida. Então eu vivi isso, né? Eu já corri aí. Então o perigo, a bem da verdade, ele é o oposto do que a gente ouve aqui. E você, nesses países que você visita, você é o cara que procura falar com o pessoal local, ou você prefere ficar mais na sua? Não, primeiro eu busco entender como que é a interação. Então, por exemplo, a mulher muçulmana é uma mulher que você não toca, você não cumprimenta. Sim. Assim como a mulher japonesa, você cumprimenta de longe, né? Então eu busco entender como que funciona a cultura Do lugar. Eu vou me aproximando, mas com muita distância, e aí eu vou evoluindo conforme eles vão se abrindo comigo. Edgar, cultura. Qual cultura mais diferente que você já conheceu em todas essas suas viagens aí? Sem dúvida alguma, a cultura indígena, né? Ali no Xingu, porque são muitas desconstruções. Se a gente, por exemplo, se eu pensar na cultura árabe, se eu pensar na cultura ocidental, existe um certo padrão. Na cultura indígena, se a gente pensar na perspectiva de uma criança, por exemplo, a criança ela tem a mãe, mas o pai daquela criança são todos os homens da comunidade, né? Até porque você sabe quem é a mãe, mas você não sabe muito quem é o pai. Então a criança tem vários pais. E é uma cultura assim, totalmente diferente, porque eles não têm aquele método de cuidado que a gente tem. Então, por exemplo, você vive praticamente sem roupa ali, e tudo que você precisa de profilaxia ou precisa remediar vem da natureza, não tem químico. Entendi. Você acha que tem mais liberdade? Assim, pela criança crescer no meio do mato, sem Total, roupa, sem essa preocupação de corpo, que a gente tem, né? Você vê, você estava na Palestina, as mulheres são cobertas. Sim. Eu acho que tem mais liberdade e tem mais força. Por quê? Eu lembro quando eu fiz essas missões humanitárias, eu não fiquei doente. Em 5 anos eu não tive uma gripe, porque eu morava na rua, eu dormia no chão. Então seu corpo ele vai cultivando bactérias em que qualquer coisa que entre o seu corpo resolve. O indígena é assim. Então aquela criança indígena recém-nascida ou criança pequenininha tá ali brincando na areia, pelada, tomou banho no rio. É muito interessante isso. Tem até um amigo meu que ele falava assim em inglês para mim: Edgar, do not
over sanitize yourself. Não se limpa muito, porque isso te deixa mais frágil. Então, aprendi muito ali na cultura indígena, é muito diferente, porque a gente tem uma questão com nudez também, né? A gente linka nudez com sexualidade. E não necessariamente existe esse link na nossa cultura, mas na cultura indígena... Cresceu, né, com essa Isso, cultura, mas... assim como não existe isso na cultura nórdica. Você vai na Noruega, na Suécia, a nudez para eles não é um problema. Né? Eles não vinculam com a sexualidade. Então, mas a cultura indígena foi a mais diferente que eu vi. E lá é uma família gigante ou tem bairros? Sabe, entende o que eu quero dizer assim? Tem etnias. Mas então, que vivem juntos. Tem etnias e cada etnia tem a sua região. Então você tem ali a sua tribo. A sua tribo, você tem as ocas. Aí você tem a oca normalmente do cacique. O cacique é o chefe da etnia. E depois você tem as famílias. Aí, um pouquinho mais do lado, você tem uma outra etnia. Com outro cacique. Com outros tipos de costume. E eles se dão bem entre eles, assim? Ou existe violência? Não, existe. A gente tinha os guerreiros, né? A gente tem hoje o último guerreiro indígena no Brasil, que é o Raoni. O Raoni, ele é um dos últimos guerreiros que a gente tem. Né? Então, assim, como qualquer... na história da civilização, você tem ali as comunidades que defendem o seu território. Se vai invadir o território, eu vou defender meu território. Né? Simples assim. Hoje, os indígenas se uniram e se unem para se proteger do homem branco. Entendi. Tanto que se a gente olhar na Constituição do nosso país, existem leis que são específicas para os indígenas, que não se aplica a lei dos homens brancos. Então é muito interessante. E perrengue, vamos falar um pouquinho de perrengue agora. O que você pode dizer aí de um perrengão aí que você já passou? Nossa, são vários. Perrengues são vários. Mas vou contar dois. Porque tem um lado muito bonito, né? Quando eu estava viajando da Turquia até a Alemanha, fingindo ser um refugiado, era inverno. E quando a gente chegou na Sérvia, a gente cruzou da Macedônia para a Sérvia e tudo isso a pé, né? As autoridades da Sérvia não deixaram a gente dormir dentro da estação de trem. E os campos de refugiados já estavam lotados. Então a gente teve que dormir fora da estação de trem. Então era inverno, a gente debilitado, a gente não tinha muita roupa de frio e estava garoando. Então eu lembro que eu encostei na parede da estação de trem, eu falei, acabou. Hipotermia, não tem o que fazer, eu não tenho força não tem lugar coberto. Isso a gente vincula um pouquinho com a xenofobia, né? Ou seja, xenofobia é o preconceito contra o estrangeiro, contra o refugiado. Então aquela atitude das autoridades foi muito difícil. Eu lembro que eu estava ali morrendo de frio, flertando com a eternidade, e um pai da Síria viu a minha vulnerabilidade e falou, filho, me dá um abraço. Nossa. Aí eu falei, tá de brincadeira, eu tô aqui para ajudar, o cara tá com uma mulher e 3 filhos, e o cara tá olhando a minha vulnerabilidade, ele percebeu a minha fragilidade. Aí ele falou o seguinte, para nós não importa o motivo pelo qual você está aqui, não importa, porque você se colocou nessa posição, né? Mas se você quiser chegar na Alemanha com a gente, você tem que compartilhar o seu afeto, você tem que compartilhar o seu amor. Aí, tela branca. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu falei, pô, tô tomando uma lição de vida, de humanidade. Eu que tô aqui para ajudar essa família e esse pai, como é que ele tá me percebendo, sendo que ele tem uma mulher e 3 filhos? E aí eu aceitei o abraço dele, ele me levou próximo da família dele, a gente passou a madrugada juntos, na garoa, no frio, mas o afeto, o carinho nos aqueceu. E quando a gente percebeu, era 5 da manhã, aí os voluntários chegaram, é uma crítica, né? Os voluntários saíram do hotel, vieram nos ajudar com chá, blá blá blá. Então esse foi um perrengue muito grande que teve um lado humanitário do vulnerável e não de uma organização que é especializada nesse tema. Esse foi um perrengue.
E teve um outro perrengue que foi bem perrengue mesmo. Eu não lembro exatamente aonde, porque nessas viagens que eu fiz, em alguns lugares eu fui, entre aspas, sequestrado, me colocavam dentro de um caminhão junto com outras famílias. Eu não lembro onde a gente estava exatamente, mas o que eu sei é que a gente estava num local em que tinham drones vindo e bombardeando, soltando bombas, e aí a gente se dispersou, porque parecia que a gente ia ser bombardeado ali também, e eu entrei numa florestinha, porque eu pensei, não vamos bombardear a floresta, né? E aí de repente eu tô andando ali naquela floresta, e eu vejo 3 filhotes do porco selvagem. Sim. E na hora eu falei, se tem filhote, tem a mãe, o pai. Cadê a mãe, cadê o pai? Eu comecei a me distanciar, encontrei uma árvore, subi na árvore, deu 15 segundos, né? Veio a família inteira, mãe, nossa, pai, tio, tia, avó, enteado. Se sente ameaçado ali. Fizeram um círculo na árvore que eu tava e ficaram ali olhando pra mim. Assim, eu chutaria umas 12 horas. Nossa. E aí eu fiquei nessa árvore ali umas 12 horas olhando, eu chorei, eu ri, eu gritei, eu cantei. Eu falei, não é possível que eu vou morrer sendo comido por porco selvagem. Aí eu pensava muito na minha mãe, eu falava, meu Deus do céu, pelo menos tem um corpo pra você ver lá, enterrar, né? Eu vou virar comida de porco selvagem. Mas eu resisti, acho que eles cansaram, e aí eles saíram. Aí eu fiquei mais umas 4 horas pra ter certeza, que, eles foram embora. Foi isso? Isso foi ali entre a Síria e o Líbano. E sozinho? Você estava sozinho? Sozinho. Ali eu fiquei sozinho. Ficou sozinho? E a gente se dispersou, cada um foi para um lado. Então esse foi um grande perrengue, porque certamente se eu pudesse escolher, eu falava, meu Deus do céu, eu preferiria morrer por uma bomba do que imagina ser comido por uma família de porcos. Deve ser uma crueldade. Mas você tem uma história nesse primeiro perrengue que você falou que o pessoal veio trazer chá, que parece que uma mulher até te queimou de tanto que ela queria te ajudar, não tem um caso desse? Tem. Esse da Sérvia, quando os voluntários chegaram para nos ajudar, uma voluntária alemã, ela viu ali a fragilidade de todos, inclusive a minha fragilidade, e ela falava assim pra mim, chá, toma. Eu falava, não, eu tô bem, obrigado. Ela falava, você tem que tomar. Eu falava, não, mas eu não quero. Não, você tem que tomar. Aí eu falei, eu agradeço, mas eu não quero. Aí ela pegou, pôs o chá na minha boca, virou e tava quente, né? E eu meio que defendi, e o chá vazou todo. Que loucura, mas na maior das boas intenções, né? Querendo te ajudar, né? A intenção dela, sem dúvida alguma, foi maravilhosa e é maravilhosa. Voluntários são pessoas muito importantes, mas os voluntários têm que entender que quando eles estão tratando de pessoas vulneráveis, eles têm sempre que oferecer e não impor. Porque pessoas vulneráveis, ainda mais essas pessoas refugiadas, elas perderam o poder de escolha delas. Então, se você vai e impõe, você está sendo impositivo como as pessoas que criam a guerra. Então você tem que sempre oferecer e não impor. Né? A intenção maravilhosa, mas muitas vezes as ações catastróficas. É comum. Se você pudesse ir para o aeroporto agora, pegar um avião e voltar para um lugar que você já foi? Palestina. Mesmo com as questões que estão acontecendo hoje, eu voltaria para lá, meio de guerra, porque é até difícil de explicar. Porque você tem uma conexão humana. Isso acontece muito quando você vive guerra ou catástrofes naturais. Se a gente perceber, ou se a gente analisar, por exemplo, aquele incêndio da Boate Kiss, né? Muitas pessoas saíram, e as pessoas que saíram e se salvaram voltaram para tentar salvar outras pessoas. Então, o que você conclui disso? Não é sobre só a sua vida, estar vivo, é sobre o amor e o afeto que você tem por pessoas semelhantes. Então eu tenho uma conexão ali com aquele local, pelas pessoas que me acolheram, pelas pessoas que me ensinaram. A minha vida mudou ali. Tinha um Edgar, até a Palestina, até conhecer o Mohamed, que é esse grande amigo que eu tenho hoje. Inclusive o irmão dele e a mulher moram aqui comigo. E é isso, eu tenho saudade
do grau de humanidade, de conectividade entre seres humanos. Aqui eu não estou falando de cultura, religião, de nada, entre seres humanos que eu tive lá. Muito diferente da Europa, porque quando eu cheguei na Europa, depois dessa travessia, quem me acolheu na Europa foi uma mulher muçulmana, não foi nenhum europeu. Todo mundo viu minha fragilidade, me colocaram dentro ali, dei muita entrevista de estúdio e ninguém perguntava, mas para onde você vai? Quem vai cuidar de você? Essa mulher muçulmana, chama Fatem, do Bahrein, ela falou assim, vem aqui que eu vou cuidar de você. Ela descumpriu uma questão cultural / religiosa, que era trazer um homem para dentro da sua casa, e ela cuidou de mim durante um mês. Foi uma mãe. Aí me preparou para eu ir para o Oeste Asiático. Essa mulher, assim, tem uma relevância na minha vida enorme. Que história, né? Bom, Edgar, queria saber agora um fato importante da tua vida aí, que foi os refugiados, onde você fingiu ser um deles, né? Para sentir na pele esse negócio. Como que foi essa ideia? De onde surgiu isso? Por que ir? Porque você sabia que era um mapa arriscado, né? Sem dúvida. E aí, o que te fez? Você tinha um trabalho, né? Eu tinha um trabalho, eu já era advogado, trabalhava no escritório, já tinha uma equipe aí de 7 advogados, né, debaixo de mim, já tinha um cargo de gestão, financeiramente estava super estável, estava namorando há 3 anos, então o próximo passo era casar, ter filho e continuar me desenvolvendo como advogado. Só que eu sempre tive desde criança esse lado mais humano mesmo, né? Talvez se conversar com a minha mãe ela consegue explicar isso, que nem eu consigo dizer o porquê disso, né? Mas faz parte de mim. Então, aos 27 anos de idade, eu joguei tudo pra cima, que eu falei, meu Deus, eu tô publicando já sobre direitos humanos, mas o que eu sei sobre direitos humanos? Eu estudo guerras, eu estudo a importância dos direitos humanos, mas eu nunca vi isso. Você sabe a teoria, né? Eu sei a teoria, então a gente tem que aplicar essa teoria ali na prática. Então eu saí do Brasil e criei esse projeto que chama Hands-on Human Rights, que é Direitos Humanos Mão na Massa, e fui para Nova York. Em Nova York eu trabalhei em grandes organizações internacionais. Eu falei, meu Deus, isso aqui é um business, porque direitos humanos movimenta muito dinheiro, né? bilhões de dólares todos os anos. E eu percebi que virou um mercado para você se desenvolver, mas lá na ponta, para quem precisa, chega muito pouco. Então eu inverti a lógica. Eu falei, não, eu vou me dedicar, eu vou me doar a isso, porque lá na ponta tem que chegar muito mais coisa. Então naquela época, 2014, 2015, a questão da Síria estava bombando, a guerra ali na Síria. E aí eu fui para Nova York, de Nova York eu fui para a Turquia, comecei a acolher ali, trabalhar como voluntário, acolher as famílias sírias. Só que trabalhar como voluntário não era o suficiente para entender a escala da crise, né, a profundidade da crise. Eu falei, eu preciso passar por isso. Poxa, eu sou um playboy aqui de São Paulo, Zona Sul, o que eu sei, né? Eu trabalho ali, ajudo, mas depois eu vou pro hotel, durmo, tomo meu banho, enfim. E aí, por opção minha, eu resolvi perder minha dignidade e me virar um deles. E o mais interessante é que esse tema é super debatido aí, praticamente em todos os países que eu vou, porque pessoas dizem, mas você não pode falar que você foi um refugiado. Aí outros falam, não, você tem que falar que você foi um refugiado, porque se você não disser isso, é preconceito contra a gente, de que você viveu toda a vulnerabilidade, fragilidade e falta de dignidade de um refugiado. Aí eu falo, gente, a discussão aí é entre vocês. Os acadêmicos, né, gostam de travar essa discussão. Eu falo, olha, eu faço o que eu acredito e tá tudo certo. Então foi isso, eu saí da Turquia, viajei fingindo ser um deles até a Alemanha. Então eu vivi ali toda a crise na perspectiva do vulnerável, na perspectiva do refugiado.
deu muita convicção para entender como que a comunidade local acolhe essas pessoas, como que as organizações humanitárias trabalham, como os estados recebem ou não. Ou seja, eu estava dentro da crise entendendo e ticando se aquilo que está previsto nos direitos humanos acontece ou não. E aí a maior parte das coisas não acontecem. E é interessante, porque a gente vê discussões de Assembleia Geral da ONU dizendo porque segundo o tratado tal, porque segundo... Esquece. Dentro da guerra, dentro do conflito, as regras e as leis se dão em relação a quem está ali. Ponto final. Não tem um embaixador brasileiro um dia me disse: Edgar, você sabia que você tinha assistência diplomática? Eu falei, aonde? Na fronteira com a Macedônia, com a Sérvia? Eu falava, o que eu tinha ali era... Eu tinha que convencer aquela pessoa para eu sair da prisão. Então é interessante que hoje eu trago para esse mundo constitucionalizado, protocolar, a realidade. Não existe direitos humanos lá, né? Lá você tem que sobreviver da forma que dá. E na raça ali, o que estava com uma mochila, o passaporte, uma mudinha de roupa, o que... Eu estava com uma mochila em que eu tinha alguns pertences, eu estava com meus 2 passaportes brasileiros, porque o meu visto americano estava expirado, então você tem que carregar os 2 passaportes. E eu tinha um protocolo das Nações Unidas dizendo que eu era um refugiado. Então esse protocolo eu conseguia viajar até chegar na Alemanha. Porém na Sérvia, os soldados, as autoridades na Sérvia nos revistaram e eles encontraram os meus 2 passaportes. O que eles pensaram? É um refugiado com passaporte falso brasileiro. Aí todos os refugiados passaram, foram liberados e foram até o campo de refugiado. Eu fui preso. Né? Então, quando as pessoas... Mais um perrengue. Mais um perrengue. Aí quando as pessoas falam, não, mas você não pode falar que você foi um refugiado, porque em alguns casos eu vivi situações piores, né? Esse foi um caso. E isso tem até notícias sobre isso. A forma que eu saí, acho que vale a pena contar aqui, a forma que eu saí da prisão da Sérvia foi, depois de alguns dias preso ali, eu consegui ter acesso ao meu celular e mostrei ali para um soldado que eu tinha uma foto com o Djokovic. Nossa! Com o Djokovic. Nossa. E aí eles desacreditaram, aí virou um rebuliço ali, e vieram 2 mega oficiais falar comigo, só que eles falam sérvio, eu não falo. Eles ficaram me olhando, olhavam para a foto, eu e Djokovic e tal. Tem no Globo Esporte ali uma notícia, foto com o Djokovic salva brasileiro de prisão na Sérvia. Que legal. E aí eles me liberaram, né? Então meu passaporte não me protegeu, mas a foto com o Djokovic me liberou da prisão. Eu vi uma história dessa que o cara, um brasileiro, foi preso também em algum lugar e por sorte ele tinha uma camisa do Brasil, do futebol. Eu vi. E ele mostrou o número 10 e o cara falou 10 é o Pelé e o Pelé não sei o que, liberou o cara. Isso mostra para essas pessoas que estão vivendo sobrevivência que a decisão ali é daquela autoridade. Então por mais que a gente pense, né, não, porque as leis, porque as regras, porque os tratados, isso aí, eu até tenho uma tese minha como advogado que a gente não tem mais que falar sobre direitos humanos, a gente tem que falar direito dos sub-humanos. Porque direitos humanos nós temos. Né? Nós somos pessoas privilegiadas. Se um vizinho faz alguma coisa que você não goste, você entra com uma ação e a justiça, ela resolve isso para nós, né? Mas não para a maioria da população mundial que são vulneráveis. Né? Então eu defendo a tese de que a gente tem que desenvolver uma gramática dos direitos dos sub-humanos, porque essas pessoas não são consideradas seres humanos, certamente. Eles não seguem as regras, né? Os tratados, eles não... É isso. Na letra da lei não são considerados seres humanos, né? Você repetiria isso? Essa é uma excelente pergunta, porque hoje eu tô com 39 anos, então acho que meus hormônios já estão menos agitados, né? Eu sabia que tinha risco, mas é difícil falar hoje porque eu sofri muito. Por mais que eu me preparei para isso, tem muito trauma ainda que eu tento elaborar. As pessoas adoram perguntar, mas você sofreu tortura tal, e a minha resposta sempre foi, gente, quando eu tomei essa decisão, na minha equação de risco tinha assim, ser preso, ser torturado e morrer. E eu tava ok com isso, eu topei esse risco.
Por isso que, diferentemente das pessoas que vivem isso sem querer, eu tenho um pouco mais de força, porque eu me preparei para isso, eu topei esse risco, eu me preparei psicologicamente para isso. Só que, obviamente, tem traumas e tem situações hoje que eu não consigo nem lembrar, porque machuca bastante. Então, olhando hoje, depois de ter vivido, eu não teria feito de novo. E seus pais, quando você chegou e contou, falou, tô indo lá, vou viver isso e, sei lá, pode acontecer qualquer coisa. E você não fala, né? Eu não contei. Uma mãe, não. Eu fui para os Estados Unidos. Você já falou, mãe, tô em cima da árvore fugindo do porco. Eu vou te contar agora que já passou. Eu virei para... eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, eu mandei um e-mail para meu pai e para minha mãe e disse, eu não volto mais, vou fazer o que eu acredito na vida e tal. Então foi uma comunicação. Mas a minha mãe sempre me apoiou em tudo. Minha mãe é muito especial porque numa das conversas que a gente teve, eu falei para ela, mãe, eu trabalhando no escritório e não fazendo o que eu acredito, eu sou um suicida a conta-gota, entendeu? Porque se eu morrer fazendo o que eu vou fazer, tenha certeza que eu morri acreditando na minha vocação, acreditando no meu potencial. Eu dentro de um escritório, o elevador sobe, a minha angústia vai subindo junto, né? Então ela super entendeu, torceu muito para que nada acontecesse comigo. Estou aqui, eu falo que eu já estou fazendo hora extra, porque eu não consigo entender como eu saí de algumas situações. Por isso que hoje, por mais que eu tenha alguns traumas e não gosto de lembrar de muitas coisas, independentemente da situação que eu vá viver hoje, eu sou muito calmo, eu sou muito tranquilo, eu sempre olho para o lado positivo, porque o pior da situação que eu possa viver na vida que eu tenho hoje, que é em São Paulo, tendo um trabalho estável, tendo uma família estável, nem se compara com aquilo que eu já vivi, vivenciei e vi. Então, eu estou na época agora dos meus amigos terem filho. Então, eu acho engraçado, porque os casais, eles se incomodam muito com um filho que chora, recém-nascido, chora durante a noite. Eu falo pra eles, nossa, pra mim é uma alegria, porque o choro é vida. E eu já carreguei nesse ombro aqui muito recém-nascido, muita criança sem vida. E isso é muito cruel. Então o choro de um recém-nascido pra mim soa como uma sinfonia, né? Eu gosto, eu falo, meu Deus, tem vida, há vida e há proteção. Sendo que milhares de pessoas não têm isso. E a gente, lendo um pouquinho, a gente lê a sua entrevista antes de conversar com você, né, Vida? A gente falando sobre o perrengue que você colocou, que você falou dos porcos, né? A gente falou, nossa, os nossos perrengues, você vai ver a minha entrevista. É aquele negócio, cada um, o seu problema é o pior. É isso aí. Então, o meu perrengue foi minha filha passando mal no mercado. O dela foi perder o carro numa Universal. O teu foi ficar 12 horas em cima de uma árvore para não ser comido. Então a gente riu muito disso, né? Porque cada um tem um perrengue que a gente está conversando com o povo e é engraçado porque não, mas isso é uma coisa que eu falo categoricamente. Eu não costumo, por exemplo, comparar dor. Sim. Porque, por exemplo, às vezes eu sinto que pessoas refugiadas sofrem menos do que, vamos supor, um casal que está enfrentando um divórcio litigioso, né? Então cada um tem a sua dor e não tem como você classificar a dor do outro. Talvez aquela mulher ou aquele homem que está vivendo um divórcio litigioso, a dor seja maior do que uma pessoa que teve que sair, enfrentar uma guerra, né? Então dor é muito particular, não tem mais ou menos. O fato não tem como dimensionar, colocar numa régua. Quem está sofrendo mais, de qual que é a dor maior? Tem gente que é mais tolerante, menos tolerante, por isso que você vê no Ocidente esse grau, essa epidemia de depressão, né? Você não vê isso lá no Oriente, é muito curioso isso, né? Você não vê ali no Oeste Asiático essa epidemia de depressão, e a gente tem aqui no Ocidente. Então assim, a gente está sofrendo muito, aquelas pessoas vivem guerra, mas não tem ansiedade. A gente não vive guerra, mas está todo mundo tomando tarja preta e sofrendo porque talvez eu não tenha o carro do ano. E a gente não pode menosprezar isso, porque é uma dor. É uma cultura que foi colocada pra gente. É isso aí. Bom, Edgar, eu por mim ficaria aqui mais horas para ouvir, porque são histórias super interessantes, né, diferentes. Mas estamos chegando aí ao fim do nosso bate-papo aí com o Edgar. E como uma última pergunta, eu queria saber de você, o que você achou da Meg?
Você viveria uma aventura assim, de fazer uma viagem, ou de repente morar num motorhome? O que você achou aí? Não, eu achei a Meg maravilhosa, extremamente luxuosa, dentro daquilo que eu já vivi, conheci e já viajei. Eu acho que a Meg é um projeto incrível aqui para o Brasil, porque vocês estão provando que é possível ter esse estilo de vida no Brasil, fazer as viagens dentro do nosso país. A gente, como já conversou durante esse dia maravilhoso, a gente tem que desconstruir de que o Brasil é perigoso, eu não posso fazer. As pessoas falam, eu vou viajar de motorhome lá nos Estados Unidos, ali na Califórnia, aquela em Utah, estrutura toda, aquela baita têm, estrutura, né? E, poxa, eu sou um apaixonado pelo Brasil e fico muito orgulhoso e honrado de ver um casal tão gentil trazendo essa disrupção. É possível viajar pelo Brasil, vale a pena viajar pelo Brasil, é possível ter um motorhome no Brasil, isso aí. Não é mais ou menos perigoso, o perigo está em todo lugar, e eu espero que vocês possam incentivar, inspirar muitas pessoas a fazer o mesmo, porque o nosso país tem que ser explorado. Ele é explorado no bom sentido, explorado turisticamente, e assim, eu vou ver todos os episódios, entender por onde que vocês estão caminhando, porque vocês já me inspiram e vão me inspirar muito mais sendo disruptivos e mostrando que é possível fazer isso dentro do Brasil. Maravilha. Bom? Valeu, obrigado mais uma vez. Obrigada, Edgar. Demais. Então é isso aí, mais uma vez, Edgar aí, obrigado pela presença, espero que vocês tenham gostado. Se puder curtir, compartilhar, se inscrever, ajuda bastante o canal. E quarta-feira que vem, 8 horas da noite, mais um convidado aí do nosso bate-papo na MEG. Valeu? Abraço, valeu, obrigado. Tchau, tchau. We're better than the rest, starting from the first day.